Eu perdi as contas de quantas vezes eu me ajoelhei na beira da minha cama e pedi para que Deus me aprovasse em medicina. Ponto é, será que ser aprovado, no seu caso, tem ou não tem a ver com Deus, com a tua religião, com um presente dele na tua vida? Eu quero responder essa pergunta pela ótica cristã e principalmente por uma ótica enviesada, que é a minha ótica. A ótica dos conhecimentos que eu acumulei ao longo da minha vida. Pedi centenas, para não dizer milhares de vezes para Deus que eu fosse aprovado em medicina. Pedia, inclusive, em quais faculdades eu queria passar e dizia especificamente a posição que eu queria. Não que ele tenha me ouvido quanto à posição, mas ele muito possivelmente me ouviu quanto às faculdades que eu queria, porque eu passei em praticamente todas as que eu pedi. Possivelmente ele me ouviu também quanto ao nível de tranquilidade na hora da prova, quanto ao aprendizado dos conteúdos. Eu comecei a minha preparação em abril de 2021, no meio de abril, para ser mais específico. E eu não tinha noção de quase nada. Eu tinha um pouco de conhecimento de base, sempre fui muito bom em matemática, dominava a língua estrangeira, tinha uma interpretação razoável, sabia um mínimo de química, de física, de biologia, de história e de geografia, mas de forma alguma dominava a metodologia do ensino, sabia como eu iria revisar e como eu tocaria a minha rotina dali para frente. Mas eu sempre tive uma certeza incrustada no meu imaginário. Eu seria aprovado em medicina naquele ano. E eu pedia isso fortemente para Deus. Mas veja, hoje, olhando pela minha lógica atual, pela forma como eu enxergo o mundo atualmente, não necessariamente a aprovação em medicina é uma vontade de Deus. Deus pode tanto querer que você seja, quanto que você não seja médico. Olha que interessante, na minha visão isso, ok? Deus poderia querer muito que eu fosse, ou poderia ser indiferente quanto a eu ser ou não ser, ou poderia querer que eu não fosse. Porque o coração dele, pelo que eu entendo até hoje, tem muito a ver com o que vai te aproximar dele. Caso a medicina te aproxime, muito possivelmente isso é algo que estará nos planos dele. Caso a medicina te afaste, muito possivelmente isso é algo que não estará nos planos dele. Claro que essa é uma lógica ainda pouco compreendida da minha parte. Eu não sou teólogo, eu estou no quinto ano de medicina, então eu não entendo brutalmente desse assunto. Mas pelo mínimo que eu entendi, a vontade dele tem a ver com aquilo que te deixa mais perto dele e que desenvolve os teus dons. O dom da bondade, o dom da generosidade, o dom da caridade, o dom do amor ao próximo e várias outras virtudes suas. Ou seja, caso a tua preparação seja uma preparação egoísta, que te molde simplesmente para ganhar acertos, dificilmente será uma preparação condizente com a vontade dele, muito mais condizente com a tua. E aí tá errado, né, porque de acordo com o Pai Nosso, nós rezamos: "Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu". E não a minha vontade ou a sua, fulano, vontade, é muito mais a vontade dele. E a vontade dele tem a ver com aproximação com ele, com ganho dos dons, das habilidades, das virtudes que são benéficas para a sociedade e resplandecem o semblante dele nelas. Ou seja, mostram que você é imagem e semelhança dele. Mostram que você o tem no coração. Você tá entendendo? Ou tá muito abstrato? Eu basicamente quero dizer, não coloque Deus no meio de tudo e ache que tudo tem a ver com Deus e porque eu não passei porque Deus não quis ou eu passei porque Deus quis. Porque tem muito mais a ver com você passou porque aquela vontade que você tinha convergia com uma vontade que ele tinha, porque te fará ou te faria se aproximar dele, seria boa para a sociedade como um todo e faria você desenvolver outros dons e outras virtudes que são importantes para o teu crescimento na fé, entende? E esses são 5 pontos. E claro, existe o ponto, você passou, porque você também fez por onde. Afinal, o teu livre-arbítrio, ele é muito importante. Deus pode querer que você passe, enfim, às vezes, nem sei, eu tô falando isso, mas às vezes é algo em relação ao qual ele nem se importa tanto. Mas imagine que Deus possa querer que você passe, você não tem condições de pagar uma particular, mas você não se esforça praticamente nada. Você não estuda, você vive no TikTok, no Instagram, no YouTube. Você não nem lê a Bíblia, você nem se esforça para ler um livro, você nem faz provas antigas, você não se debruça sobre o teu estudo. Você é bem vagabundo. Essa que é a palavra de verdade. Você não tá no prumo, você não tá no caminho. Você acha que você vai passar? Mesmo que Deus queira muito, mesmo que você seja beato, mesmo que você reze e ore um monte, dificilmente você vai ser aprovado, porque a tua parte ela também é muito importante. Mesmo que você tenha uma promessa, que alguém já te prometeu que você vai passar, ou mesmo que você creia
firmemente que você vai ser aprovado. Se você não fizer por onde, dificilmente você vai. Porque eu sempre me questionei disso, né, na minha opinião, Deus tem muito milagre para fazer, não é? Deus faz muitos milagres, nós acreditamos em milagres, se você é cristão. Mas será que o milagre da vez, o milagre importante para ele no momento é o milagre da tua aprovação? Será que a tua aprovação não tem que ser simplesmente mais uma consequência das tuas ações e não um milagre? Deus vai colocar a mão e vai gerar um milagre na tua vida para você ser aprovado. Pô, seria tão mais fácil se ele pudesse fazer um milagre, né, tão mais importante, aliás, se ele pudesse fazer um milagre para curar um paralítico, ou para fazer ter comida em uma casa, ou para curar alguma doença importante, para resolver a fome. Mas não, ele vai fazer um milagre para você ser aprovado em medicina. Sei lá, essa ideia não me apetece muito, não faz muito sentido no meu imaginário. Para mim, a sua aprovação tem muito mais com a sua organização e o que você precisa fazer, e aliar tudo isso à vontade dele. Eu passei em 13 faculdades de medicina aos 18 anos. E sem dúvida nenhuma, isso aconteceu muito também por causa do meu esforço. Mas aconteceu porque eu mudei muito como ser humano nesses 7 meses que eu tive de preparação. Foi um momento de ganho espiritual muito significativo para mim. Todo dia eu dedicava pelo menos ali 1 hora da minha vida para religião, para orar, para ir à igreja, para buscar o Senhor, e isso sem dúvida nenhuma mudou brutalmente a minha preparação. Então, um tempo que seria só dedicado para o estudo passou a ser dedicado à religião também. Eu comecei a ter uma preocupação muito maior com isso. E sem dúvida, isso contribuiu para minha aprovação em pouco tempo. Enfim, de novo, eu não sou teólogo e eu não entendo brutalmente sobre o assunto, mas eu fiquei com muita vontade de fazer esse vídeo para te impedir de enxergar a aprovação como necessariamente uma vontade de Deus, porque ela só será uma vontade dele caso isso te aproxime dele, e também para parar de enxergar como uma vontade dele de: "Olha, ele vai fazer um milagre, Deus vai me ajudar, vai dar certo". Não, se você não fizer a sua parte, dificilmente ele vai fazer a dele sozinho, sem a sua ação por meio da tua inércia. Afinal, que muito custe, o que muito vale. E se muito vale para você, que muito custe para você. É difícil algo que valha muito para você e algo que vale muito para você custe pouco para você. Esse é muito raro. Isso, em geral, não dá certo. O que vem fácil, vai fácil. E uma aprovação em medicina não vai fácil. Então, ela não vem fácil também. Te digo mais: se a tua rotina te afastar da tua família, se a tua rotina te afastar de atos de cuidado com o próximo, de caridade, de bondade, de te tornar alguém egocêntrico que não se preocupa com o próximo e é praticamente inútil para aqueles que estão à tua volta e um peso que só dá trabalho, dificilmente vai ser uma rotina que vai te deixar feliz e contente com o que você está fazendo. O contentamento, a alegria, a felicidade são sintomas de um cérebro voltado para a utilidade, de um cérebro voltado para a ação, de um cérebro que não que serve o próximo e não que simplesmente vive para os próprios caprichos e para os próprios desígnios. Ou seja, se você não estiver agindo para o outro e se preocupando com o outro, sinto te informar, dificilmente você vai ter sucesso na tua rotina, porque vai ser uma rotina que vai te frustrar, te deixar chateado, descontente e pouco produtivo. A sua evolução, ela não depende só da quantidade de horas, da quantidade de questões, da quantidade de revisões. Ela depende também da qualidade dos atos que você executa no teu cotidiano, no teu dia a dia. Bom, eu acho que esse vídeo ele ficou muito denso e muito complexo. Eu espero que eu tenha conseguido ser pelo menos um pouco claro, porque de novo eu não sou teólogo, mas eu queria te passar essa mensagem, porque eu senti que eu precisava falar isso, então eu troquei um vídeo em que estava no meu roteiro, que estava preparado para te trazer conteúdo sobre preparação, e eu resolvi falar especificamente sobre isso, porque eu acredito que isso possa ser útil de alguma forma para alguém. Se for útil para uma pessoa, para mim já tá ótimo. Não é um vídeo para ganhar like, não é um vídeo para ganhar inscritos nem comentário, mas caso você queira deixar teu like, se inscrever e comentar, serão muito bem-vindos aqui. E caso você queira que eu pegue na tua mão e decida junto de você os caminhos que você vai seguir na tua preparação, conte 100% comigo. É só você clicar no link da descrição e entrar em contato para se tornar meu aluno de mentoria. Caso você queira se matricular em uma plataforma excepcional, o nome dela é Plataforma Site, didática mágica, resultados garantidos.
O link está aqui na descrição. Fique à vontade para clicar e se matricular nela. Espero que a atividade tenha sido útil para você e tenha te encontrado bem. Um grande abraço, fique com Deus.